só para relembrar, né, a mudança que fiz aqui é que ele ia sair do hospital, né, a Patrícia, onde estava, ela ia morar um tempo com a avó, na casa da avó. Então, eles devem entrar aqui em toda essa coisa de mudança de fato, como a gente faz aqui na Terra, quando muda de casa, né? Os nuances que envolvem, né? Que lá certamente devem ser ligeiramente diferentes. Então, mas vamos lá. Capítulo 5, a mudança. No outro dia, de manhãzinha, vovó veio buscar-me e acabou ajudando-me. Colocamos meus pertences numa sacola de lona. Agora vamos, Patrícia. Caminharemos devagar, assim irá conhecendo a colônia. Não vou me despedir de ninguém, agradecer. Os amigos que cuidaram de você continuarão a vê-la. Maurício permanecerá ajudando-a. Por isso, não necessita nem se despedir, nem agradecer. Você irá gostar de minhas amigas. Todas trabalham e ficam em casa somente algumas horas por dia. Estão esperando-nos em casa para dar-lhes boas-vindas. A nossa casa é também sua e quero que se sinta à vontade. Ficará conosco até que inicie o curso que irá fazer, em que aprenderá como é ser e viver desencarnado. Esse parágrafo, só vou fazer um adendo aqui, né? Eu achei super interessante, trazendo para o nosso dia a dia atual aqui na Terra, né? A Patrícia é uma menina nova, né? Que vai se mudar para uma casa com 5 idosas e vai aprender com elas a viver naquele mundo. E eu estou extrapolando isso para o nosso mundo atual. Imagina você pegar um jovem, como ela tinha aqui 19 anos, você vai morar na casa de 5 velhinhos e vai aprender o bom da vida com eles. A cabeça da criança aqui, como é que não ficaria? Quanto ele não iria reclamar só de ter que morar com os idosos, ainda mais de ter que achar que ia aprender alguma coisa com eles, né? Então, esse nuance dessa coisa sutil, mas como é diferente, né? E Silvio, mas eu não sei se são 7 idosas ou 5 idosas, não, né? Porque a princípio são as amigas. E quando eu falo avó, talvez ela tenha idioplastizado, ela esteja se apresentando da forma mais jovem. Não essa questão do idoso faça alguma diferença, com certeza, mas pode ser que ela esteja ali se apresentando já como uma jovem, né? A avó, mesmo pro texto, ela está falando como avó do ponto de vista do parentesco. Não, eu entendo perfeitamente, mas eu já estou elucubrando essa ideia, já, né? Já criei essa visão na minha cabeça, né? E extrapolei para cá. Lógico, podem ser, de repente, até se mostrando mais nova do que ela, né? Mas assim, eu já extrapolei a ideia para cá, né? Da coisa, né? Diga, Jair. Justamente entendo nesse gancho aí que o Silvio, que o Ismael falou, isso eu sempre fico observando. Eu não sei se eu já comentei aqui com vocês, porque eu fico vendo minha mãe. Minha mãe está com 92 anos, mal consegue andar. Quer dizer, é uma coisa muito bem feita, a velhice, no sentido de você abandonar essa carcaça aqui, para você não ter apego à matéria. Então, é uma inteligência divina muito perfeita. E eu também observo, nas materializações, nas fotografias de materialização, tu não vê ninguém velho. Por isso que o Ismael acabou de falar, e de repente ela se presente para a Patrícia jovem. Porque até foto, desenho de Emanuel é jovem, todo mundo é jovem que fala meia idade, como a gente está aqui, uma idade de amadurecimento com vitalidade. Eu só vejo isso, por exemplo, os desenhos do plano espiritual e mensagens e os trabalhos de materialização, todo não vejo ninguém carcomido. É só isso que eu queria acrescentar. Não, carcomido também tu pegou pesado. Mas a velhice é carcomida, como está minha mãe, entendeu? Vovó, é isso.
Não, não, eu tô brincando, né? Minha mãe também, minha mãe tá com 91 anos, né? E, com todo respeito, a gente pode dizer que ela tá meio carcomida, mas da idade a gente entende isso. Não, eu até lembro de já ter lido, né? Que na espiritualidade a gente se apresenta ou da forma, né? A gente costuma, né? Quando tem equilíbrio para isso, né? Da forma que a gente mais se identificou, mais aprendeu, né? Ou em determinadas situações, numa apresentação que as pessoas te reconheçam, né? Até por causa disso, talvez eu tenha feito a associação da avó. A avó vai se mostrar para ela como a avó que ela conhece. Por isso que eu fiz a associação da velhice. Mas é lógico. Você, ou qualquer um de nós, quando voltar para lá, não vai querer ficar andando lá um idoso cheio de dor, com bengala. Você vai querer andar no auge da tua vitalidade, né, para poder fazer e acontecer. Eu entendo muito bem isso, mas não deixa de ser um momento engraçado de se imaginar. O meu pai, ele é careca, né? Completamente careca. Aí ele brincava assim para mim, ele falava: Ismael, primeira coisa, né, quando eu desencarnar e tiver consciência assim, eu vou e dei o passo de cabelo. Ele sempre falava isso, e falava mesmo, né? Vou e dei o passo de cabelo. Tem um livro, ele se chama Ressurreição e Vida, que é da Ivone Pereira, que eu já falei desse livro, que é uns contos do Leão Tolstói. E é muito, muito bacana aquele livro, esses contos, muito mesmo. Eu li, quem me recomendou foi o Gustavo, que me falou, e na hora eu nem tinha dado muita tela não, depois eu peguei e realmente ele é muito rico. E aí tem uma das histórias que ele conta, que ele, na espiritualidade, ele foi assistir uma palestra de um espírito muito evoluído, que teve contato com Cristo. E aí, quando ele foi apresentar, ele se apresentou assim, meio como criança, sabe? A fisionomia. Aí, ele contando que ele ficou impressionado. E o espírito foi contar a história. Ele foi uma daquelas crianças que foi ao encontro de Jesus, né? Que o Jesus tem a passagem, né? Deixe vir as minhas criancinhas. Essa experiência foi tão forte para aquele espírito, aquele momento, né, que ele foi abraçado por Jesus, que na espiritualidade ele gosta de se apresentar daquela forma, como criança, né? Embora ele age, ele atua como um ser. Já li. Assim, aí depois, aí o Leon Tolstói vai contar a história dele, que aí depois ele se torna um cristão e tem toda a trajetória como cristão, mas ele se apresenta como uma criança, né? Então é bem isso que o Silvio falou, a pessoa se apresenta daquela forma em que ela se sente melhor, em que ela se sente bem. Opa, DJ. Justamente isso, pegando de novo esse gancho, foram 2 livros que eu já li, que esses personagens teve uma ruptura com o passado terrível dele. Um, que tinha sido um faraó, não me lembro mais o nome do livro, ele era um faraó, não, ele era um... Como é que é o nome do faraó? Aqueles de mago do Egito, né? Ele era mago do Egito, sacerdote. Ele era sacerdote do Egito. E aí veio para o Brasil e teve 3 encarnações como pajé. E nessas encarnações como pajé, ele adquiriu o conhecimento das ervas e tudo mais, e se elevou. Então, ele se apresenta como o quê? Como um índio. E o outro foi um ex-escravo que veio, passou todo aquele sofrimento da escravidão e se libertou das chagas do passado. Então, ele também se apresenta como escravo, porque é justamente isso que você falou. Esse espírito teve contato com Jesus e ele se apresenta daquela forma que o marcou, né? É isso só. Já você contando esse caso, eu me lembrei só também de mais um caso nesse assunto, que também queria compartilhar aqui, que é mais um caso do Valdo Vieira. De novo, parece que eu sou bem próximo dele, né? Que eu fico vendo coisa dele, mas nesses dias, não sei por que, vez por outra, tô lembrando alguns casos, ele contando, né? Isso também ele contando. Ele dizia que quando ele se desdobrava,
ele gostava de se apresentar no plano espiritual como uma reencarnação que para ele foi muito importante, que ele se chamava Zéfiro. E essa vivência para ele foi extremamente significativa, né? Eu não sei como é que foi a história desse Zéfiro e o que é esse Zéfiro. E um dia eu fui assistir uma apresentação de um médium, é um médium que ele chama Robson Pinheiro. O Robson Pinheiro, na época que o Valdo Vieira ele era encarnado, e ele se dizia, né, ali como Zéfiro, o Robson ele bateu muito, né, ele se chocou muito com a figura do Valdo. E aí o Robson contando que ele teve um desdobramento, que apareceu o mentor e falou assim, olha, nós vamos assistir uma palestra, uma palestra ali, aí eles foram para um local lindo, e ele falou assim, olha, vai ser do espírito Zéfiro, aquele Zéfiro que em Obras Póstumas, o Kardec cita que tem um espírito que ia conversar com ele, que era o Zéfiro, que era um amigo próximo, e o Kardec lá mesmo em Obras Póstumas, ele fala que não é um espírito tão evoluído. Aí, nossa, que bacana. E aí, quando entra na sala, entra a figura do Valdo Vieira. Aí ele teve aquele choque, ele falou assim, nossa, então realmente o Valdo Vieira ele é o Zéfiro. Aí ele falou, sim, e ele sempre se apresenta aqui como Zéfiro, né, não como Valdo Vieira. E então tem muito esse aspecto da identidade mesmo, que a gente está falando aqui, né, com vários exemplos. Às vezes são de reencarnações anteriores, foi isso que o Djaí contou. É uma outra reencarnação que foi marcante, aí ele falou assim, quero me apresentar daquela forma. Então era esse o caso também aí. Vovó pegou-me pela mão e falava animando. Olhei pela última vez o quarto e saímos. As palavras de papai soaram forte dentro de mim. Coragem, não se entristeça. Receba o que lhe oferecem com alegria. Passamos por outro corredor e fomos à recepção, onde fica a portaria, ou seja, o local de saída e entrada, onde tem sempre uma pessoa para atender os visitantes e dar informações. Fiquei encantada com um bonito quadro pintado a óleo, que enfeitava uma das paredes. O artista retratou... Silvio, deixa eu só fazer um comentário aqui também. Claro. Nessa parte aqui, eu fico tão impressionado com esse pai, porque esse pai ele tá ali encarnado, perdeu a filha, né? Fico imaginando a dor que deve ser. E durante todo o tempo, ela vai colocando ali aquela energia do pai de uma maneira equilibrada, envolvendo ela em palavras de ânimo. E aqui também, né, ela assim, as palavras de papai soaram fortes dentro de mim. Coragem, não se entristeça, receba o que lhe oferecerem com alegria. É uma maturidade dessa passagem que é muito grande, sabe? Então eu fico muito impressionado quando ela vai contando da família dela como que conseguiu lidar com uma situação que é tão dolorida de uma maneira espiritualmente madura, sabe? Acho que é exatamente o que você falou. A palavra é exatamente essa, maturidade, que a gente vai desenvolvendo. Aqui, por mais que a gente tenha conhecimento, né, quando acontece o desencarne de alguém muito próximo, há um envolvimento de uma comoção muito grande, né, e uma tristeza, que mesmo que a gente saiba, mentalize, né, que está tudo bem, que vai ser melhor, a gente ainda se ressente, na verdade, um pouco do fato em si, de saber que a gente pode até acreditar, saber, está vivo, está em outro plano, sei o quê, mas a falta da presença ainda nos causa muito isso. Essa angústia, essa saudade. E é exatamente isso, a maturidade, porque ele está colocando aí, na prática, né, pelo menos no livro, né, ele coloca na prática uma maturidade, um entendimento dessa relação vida encarnada e vida desencarnada, que a gente vai desenvolvendo aos poucos. Aqui alguns podem ter mais, outros menos, mais dificuldade de lidar
com essas perdas, outros lidam com mais facilidade. Mas é um processo justamente de maturidade, que a gente, como o encarnado, vai deixando a adolescência, vai compreendendo o mundo de outra forma. A gente, em nossas encarnações, vamos desenvolvendo isso também. E certamente vai chegar o dia que a gente vai ter essa maturidade de perder um pai, uma mãe ou até um filho e conversar com ele na espiritualidade, ao invés de se lamentar, perturbá-lo com as nossas apreensões, fortalecê-lo e ajudá-lo. É questão de tempo, e eu vou ser sincero para vocês. Eu acho que para muitos aqui é questão de pouco tempo que desenvolva essa maturidade mais fortemente. O artista retratou Jesus ensinando, procurou representar a formosa cena do Sermão da Montanha. Vovó, pacientemente, por minutos, esperou que eu contemplasse o quadro. Saímos do prédio. O hospital tem várias entradas e é todo rodeado por um bem cuidado jardim, com árvores frondosas e flores encantadoras. Chegamos à rua. As ruas são largas, arborizadas e limpas. Observei o céu lindo, de um tom de azul que não tenho palavras de comparação para explicar aos encarnados. Dei um longo suspiro. Senti-me livre e pensei, se pudesse, voaria. A sensação de liberdade é muito forte. Vovó, não posso ir voando? Parece que posso voar. Poderá voar quando aprender a volitar. Você, quando encarnada, se desprendia do corpo enquanto dormia e volitava. Você sabe, irá recordar. Ensiná-la-ei outro dia. E isso eu vou fazer uma outra paradinha, porque eu achei muito interessante. Da mesma forma que a gente sabe coisas, mas nessa transição, a gente momentaneamente, no mundo espiritual, esquece, tem que relembrar, o mesmo acontece quando a gente vem para cá. Tem coisas que a gente sabe, que já fazem parte da gente, mas nesse processo de transição para a carne, elas ficam um pouco obnubiladas, um pouco conturbadas. E a gente precisa se relembrar que a gente tem aquelas capacidades para começar a usar. E isso é muito bonito. Diga, Djair. Justamente pegando esse gancho aí, olha só, ela já tinha dentro do, vamos falar assim, da consciência dela, que ela podia voar. Porque quem desencarna do outro lado, como é que vovó, vovó, não posso ir voando, ela já sabia da coisa, só que quer dizer, ela tinha consciência, mas ainda não estava sabendo como. Mas é isso só. Quer dizer, nós aqui no outro lado, a gente já tem essa cultura, já tem esse conhecimento, e vai ser prático, porque bilhões de seres chegam para o outro lado e nem sabem o que é isso. E andam. Eu vou só contar uma coisa interessante. Por exemplo, eu vi um desenho justamente de um desdobramento, né? Só que o cara, quando eu achar, até vamos botar no grupo. Eu achei muito interessante. Mas aí, ele está no fundo do mar. Quando ele está no fundo do mar, ele vai nadando. Você não nada no fundo do mar, você só nada se você tem a água, que aí tem a resistência do nosso corpo. Você anda no fundo do mar, como você anda aqui com a gente, porque a água não tem resistência para o espírito. São essas sutilezas que eu estou só querendo falar de voar, entendeu? É só isso. Essa questão da volitação também me veio muito a ideia do andar de bicicleta, né? Quando a avó fala assim, eu vou te ensinar. E esse ponto que vocês colocaram sobre ela se lembrar, ou ela já encarnada, ela durante o sono, ela saía e volitava. E eu me lembrei do livro que a gente está lendo no domingo, Viagem Astral, que teve uma parte que o Lancelin contou que teve uma parte que eles ficaram ensinando aqueles, porque nesse curso, né, do Lancelin, tem uns que têm um desdobramento consciente, outros vêm
pelo sono, né? E eles estavam ensinando eles a volitarem. Ou seja, o processo da volitação é algo que vai sendo aprendido. À medida que o espírito ele vai se tornando mais espiritualizado, ele fica mais leve e já tem essa capacidade mesmo de começar a volitar. E aí eu lembrei desse caso lá do livro. E tem um outro aspecto aqui, que agora estava prestando atenção, né? Quando ela fala, né, que saiu, era tudo lindo, o céu era lindo, a rua era maravilhosa, eram flores, era tudo uma beleza. A importância do que a gente traz na nossa mente. Porque se pegarem qualquer um de nós e falarem para a gente, vocês vão numa colônia, ou pegando o gancho da Terra mesmo, né? Vocês vão para o céu, a gente já começa a jornada imaginando uma coisa maravilhosa. Que chega lá e você já está vendo aqui, você ajuda a construir aquilo de certa forma. Mas se eu pegar se pegarem qualquer um de nós que disser, vocês agora vão visitar o inferno, a gente já vai criar as piores imagens possíveis e vai ajudar a projetar essas imagens. Então, a importância do que a gente carrega na nossa mente, a gente fala muito isso aqui. Se a gente cria uma pré-ideia de que a coisa é boa, é bela ou não é, a gente atrapalha a criação daquele ambiente ou até constrói um ambiente próprio ao nosso redor, que mesmo que ela tivesse naquele ambiente maravilhoso, se ela tivesse desarmonizada, ela podia estar vendo outra coisa. Diga, Jair. Sim, justamente isso. Mas tem uma coisa que eu gostaria só de acrescentar, Silvio. O que acontece? Nós estamos na matéria. Na matéria, a gente só tem noção quando está no outro lado. Você fica preso. Eu não consigo, não tenho palavras para falar, eu falo preso porque não tem uma palavra para especificar. No outro lado, quando você está fora da matéria, é só alegria. Você se sente super mega power. Você pensa que com alta velocidade a luz é diferente, as cores são diferentes, só tem alegria. É uma coisa que praticamente nós somos. Deus nos criou para a felicidade. Deus nos criou para a bem-aventurança. Deus nos criou para o amor. Isso tudo a gente sente no outro lado instintivamente. Só aqueles que têm, como aí, pegando o gancho do Silvio, que tem aquela mentalidade de ódio, de vingança, dominada ainda por forças negativas, que nós já fomos assim, aí você não sente isso, mas a partir do momento que a gente, como nós já somos espiritualizados, procuramos botar Cristo na nossa vida. Quando a gente se desprende dessa matéria, ela tem um peso específico, falando em termos de química, de física, e quando você fora dela, você é outro nível, uma outra pessoa. E aí, quando o Ismael estava falando de volitar, sabe o que me passou na cabeça? O volitar para a gente, no plano espiritual, é como a criança para aprender a andar. Entendeu? Uma correlação diretamente proporcional, vamos falar assim. Você, a criança, aprende a andar depois de, sei lá, de um ano e meio, o Silvio sabe, eu acho que com 12 meses a criança começa a andar. E assim deve ser a mesma coisa. A gente, no plano espiritual, tem um período de adaptação e depois começa a volitar. Pelo menos foi isso que me passou na cabeça, tá? Só isso. Por algumas vezes, inspirei o ar com força. É delicioso respirar o ar puro, perfumado e leve. Vovó, não é estranho estar respirando? Como a senhora disse, logo estarei volitando, voando. Mas, ao mesmo tempo, respiro. Sinto meu coração bater. Não é tão estranho assim, acredito, Patrícia, que você sabe muito mais do que eu. Quando encarnada, não tive estudos e entendia pouquíssimo do plano espiritual. Agora, aqui, tenho estudado e aprendo com alegria. Você sabe que nós, desencarnados, estamos revestidos pelo perispírito. Nosso espírito, nosso eu, ainda veste esta roupagem. Ele é formado por fluidos mentais que, às vezes, é confundido com o corpo carnal. Respirar
é uma das últimas necessidades que dominaremos. Como a impressão do corpo ainda é forte, só com conhecimentos vamos deixando-a ir. Então, aprenderemos a viver com o perispírito. Nosso corpo agora é leve e podemos, pela vontade, locomovê-lo rápido. Encontramos muitas pessoas, cumprimentavam-nos alegremente. Entendi que a maioria transitava para o trabalho. Paramos várias vezes para que eu contemplasse, ora os pássaros, ora as flores. Pelas ruas e jardins, existem muitas árvores frutíferas e de várias espécies. Algumas conhecia, outras só de nome. São árvores oriundas da região norte, nordeste e também de outros países. Nas colônias, seus hóspedes e moradores aprendem a respirar a natureza. Ninguém estraga nada. As plantas são bem cuidadas e seus frutos são colhidos no tempo certo, maduros e para serem comidos. Até hoje, gosto de ver essas árvores. Conheci todas as espécies existentes da colônia. Experimentei de seus frutos. São muito saborosos. Paramos numa praça de forma arredondada, com lindos canteiros floridos e bancos confortáveis. Sentamos e fiquei muito tempo olhando com admiração para um chafariz, que tem formato de uma rosa, ladeada por lindos peixes, soltando água pela boca. A rosa e os peixes parecem ser de plástico duro, fosforescente. Suas cores combinam harmoniosamente. Em toda a praça vibra uma música suave. Vovó, vendo-me observar as pedras do chafariz, disse contente: ontem ouvi uma linda palestra e agora, vendo-a olhar as pedras, recordei-a. Vovó, fale-me dessa palestra. O que ouviu de interessante? Tentarei explicar-lhe, do meu modo, o que achei de mais importante, o que o sábio orador expôs, presenteando-nos na noite de ontem. Disse ele que Jesus, em suas célebres parábolas, nos falava das várias situações e circunstâncias em que o ser humano passa durante seu período evolutivo, na sua permanência no orbe terrestre. Falando de rochas, vem-nos à lembrança seu ensinamento que diz ser sábio o homem que construi sua casa sobre a rocha. O vendaval, a tempestade da mente, os sentidos, atingem a todos os homens indistintamente, maus e bons. Essas circunstâncias atingem toda a humanidade. Silvio, já deu aqui o nosso tempo. Eu queria só fazer um comentário na parte do fruto, quando ela fala dos frutos, que né, lá eles se alimentam de vários frutos. E o fruto, se nós formos ver, é um elemento que foi feito pela natureza, que ela é exatamente para consumo. Então, quando uma árvore ela faz ali um fruto, é exatamente para ele servir de alimento e daí espalhar sementes. E então, essa característica, ele foi feito para isso. O fruto ele vem com muita energia vital, né? Então, sempre que possível, a gente se alimentar de muitos frutos, porque ali realmente é um capacitor, ele é um armazenador de energias vitais. Opa, Djaí. Rapidinho, que já deu a hora. Olha só que coisa interessante. A rosa e os peixes parecem ser de plástico duro, fosforescente. É porque ainda ela não tinha visão apurada. Não é que é plástico duro, todos eles são fosforescentes. O processo que nós observamos aqui é a luz que bate no objeto e reflete sobre a gente. Lá não. Os objetos emitem luz. É totalmente diferente da nossa concepção aqui. E ela ainda estava tendo a concepção de pensar que a luz batesse e refletisse. Não. Por isso que ela fala que é fosforescente.
Todos são fosforescentes, só isso. Obrigado. Nossa, que sensacional.